2020 não foi um ano nada bom para os dogmáticos. Sem dúvida. Aqueles religiosos que tradicionalmente se apegam a mantras em detrimento do pragmatismo sofreram duros golpes neste ano. Os obscurantistas foram publicamente expostos e suas opiniões ridicularizadas no ambiente vexatório da internet. Diante de vacinas terraplanistas, todos aqueles que apostaram na heterodoxia para a explicação da natureza foram ridicularizados nas matérias jornalísticas, posts de redes sociais, programas de TV, podcasts e toda sorte de mídia que se possa produzir em larga escala. 2020 foi o ano da ciência, com C maiúsculo, aquela que ficou encarregada de livrar a humanidade de si mesma após a derrota que os iluministas impuseram à religião. Nossa, mas o mundo ainda é extremamente religioso, diz o tolo que caiu no problema de Lucrécio, o filósofo e poeta latino que escreveu que o tolo acredita que a montanha mais alta do mundo será igual à mais alta já observada por ele. Apesar da sociedade em geral ser religiosa, sua elite comandante é composta por cientificistas que nutrem um certo desprezo pelos incautos que creem em pastores carismáticos e padres conservadores. A ciência, com C maiúsculo, é a verdade. O que passar disso vem do maligno. Como eu disse, 2020 foi o ano da ciência. Portanto, nada de escutar o que seu pastor, padre, amigo, primo ou qualquer outra pessoa tenha a dizer sobre a inominável doença. A inominável você sabe o que é, né? Porque se a gente falar o nome dela, o vídeo cai. Só a palavra da ciência vale. Se você for alguém inteligente, apenas obedeça, sem questionar muito o que diz a ciência. Seu excesso de perguntas pode acabar atrasando o trabalho mais importante: salvar vidas. A velha religião geralmente focava seus esforços nos meios, dava ao homem uma moral pesada demais para carregar, um código enorme de regras de conduta que não deveria ser quebrado ainda que por uma boa causa. A ciência, por sua vez, mais fluida, flexível e leve, não se ocupa de regras feitas sabe-se lá por quem há milhares de anos atrás, tampouco com infindáveis axiomas e dogmas medievais. Se queremos o progresso, tratemos de focar nos fins, os meios que se danem para lá. No caso do inominável vírus, o que a ciência tem com C maiúsculo a dizer é que devemos salvar vidas, a qualquer custo. Essa conversa ética, moralista, acerca de liberdades individuais, propriedade privada, direito natural, isso é coisa de dogmático que vai nos atrasar na chegada ao fim, com F maiúsculo, salvar vidas. Ocorre que não há limites para a criatividade dos utilitaristas. Qual é o problema em matar milhões para salvar bilhões? Vale mais salvar bilhões. Desde o fechamento de empresas aleatórias, passando pela proibição de sair às ruas e a cobertura forçada dos rostos, chegando até a limitação do uso do banheiro de cada casa pelas visitas natalinas promulgadas pelo governo belga, os utilitaristas da ciência não cessaram de fazer valer o seu direito ao uso dos meios para atingir o fim desejado por todos: salvar vidas. Vida longa aos fins e danem-se os meios. O mais triste dos fatos é que nós, meros humanos, não temos controle algum sobre os fins. A mera observação histórica e desinteressada nos levará a crer que somos muito mais frutos de alguma experiência fatalista da natureza do que de um projeto bem-sucedido de sociedade planejada. A câmara de gás não era um fim para o bigodinho, era apenas um meio de se chegar a uma humanidade mais pura. Da mesma forma, os gulags não eram um fim para o Stalin, apenas eram um meio de eliminar aqueles que teimavam em atrasar a glória da revolução. As quarentenas, lockdowns, da mesma forma, não são um fim, o desejo máximo dos nossos caros governantes. Antes, são apenas meios para livrar a humanidade da autoaniquilação. O egoísmo individual, se deixado à solta, certamente aniquilaria a humanidade. Portanto, nossos caros governantes precisam se valer dos meios para salvar vidas. O segundo mais triste dos fatos é que não existe essa coisa de ciência com C maiúsculo e que não existe essa tal oposição entre ciência e religião. Exceto nas cabeças dos reais obscurantistas e, é claro, também dos cientificistas, né? A ciência verdadeira, com C minúsculo mesmo, não se preocupa em mudar, melhorar, avançar o mundo. Pelo contrário, quer apenas conhecê-lo, desinteressadamente. A ciência que quer salvar o mundo pincela cuidadosamente o trabalho da ciência desinteressada, com o objetivo de buscar fatos que comprovem suas conclusões já pré-estabelecidas. Das mais brandas às mais absurdas medidas de lockdown, é possível provar tudo cientificamente. Basta ter um pouco de paciência, um computador com acesso ao Google. No caso dos nossos caros governantes, a aplicação de multas e ameaças de prisão também ajudam muito nesse trabalho de provar o que é cientificamente correto.
Alguns seguidores da ciência com C minúsculo, essa menos pretensiosa, os pesquisadores Andy Mark, Julian Nanterre, Quentin de la Rochambeau, do Instituto de Pesquisa em Biomedicina e Epidemiologia de Paris, e Éric Lebourg, do Centro de Pesquisa de Cognição Animal de Toulouse, e Jean-François Toussaint, do Hospital de Paris, conduziram a maior e mais extensa pesquisa sobre a mortalidade da doença inominável feita até o momento. O trabalho pesquisou os números de nada menos que 160 países e a sua conclusão expõe a canalice, ou burrice, dos justificadores de meios pelos fins. O trabalho basicamente buscou isolar uma série de variáveis e em seguida buscar a correlação positiva entre sua intensidade e os índices de mortalidade pela doença inominável em cada país. Antes que se chame o trabalho de anticientífico, saiba que o mesmo, ao contrário das manifestações pró-enclausuramento de certas universidades públicas brasileiras, foi publicado em revista especializada e revisado por pares. Caso você queira ler o trabalho na íntegra, o nome da pesquisa é Doença Inominável, você sabe qual é o nome? Mortality, a Matter of Vulnerability Among Nations Facing Limited Margins of Adaptation. Algumas das variáveis que não apresentaram correlação significativa foram longitude, tamanho da população, umidade média. Já dentre as que apresentaram correlação positiva temos expectativa de vida, como é de se esperar, já que o vírus inominável é mais letal para idosos que para jovens. Latitude, algo que pode indicar que lugares mais frios sofrem mais. PIB, o que faz algum sentido, porque em geral países mais ricos possuem mais idosos. E índice de ajuda econômica. O índice de obesidade e sedentarismo também, que surpresa, pessoas obesas e sedentárias morrem mais que pessoas magras e ativas. Dentre as variáveis com correlação negativa, ou seja, quanto maior forem tais variáveis, menor é a taxa de mortalidade, temos taxa de morte por doenças infecciosas, que curioso, Quanto mais mortes por doenças infecciosas, menos mortes pela doença inominável. De fato, ela aí tem o poder de curar as demais doenças. A temperatura, novamente, temperaturas mais altas parecem atrapalhar o trabalho do vírus e exposição a raios ultravioleta. Agora, o mais interessante de tudo é que os pesquisadores criaram um índice chamado Severity Index, que mede o grau de severidade das medidas implementadas pelos governos, partindo das mais brandas, como exigência de uso de álcool gel, e passando pelas médias, como limitação de pessoas por metro quadrado, chegando às mais severas, como toque de recolher, fechamento do comércio, suspensão das aulas, etc. O resultado é que não há correlação significativa entre as ações de governos e a taxa de mortalidade. Numa linguagem popular, a conclusão é que nada, nenhuma, 0% das ações que aquele seu prefeito ou governador aspirantes a bigodinho empreenderam fizeram qualquer diferença na taxa de mortalidade pela doença inominável. O estudo não deve ser comparado àqueles usados em nome da ciência com C maiúsculo lá no início dos trancamentos. Aqueles eram modelos que tentaram prever o futuro e falharam feio. O estudo atual não é um modelo, ele é uma análise dos dados extraídos dos eventos que de fato ocorreram. Ele não afirma e não propõe nada, apenas expõe em linguagem matemática a relação de cada variável analisada com a taxa de mortalidade pela doença inominável. Por fim, ao que parece, a ciência com C minúsculo vem mostrando que os seguidores da ciência com C maiúsculo estão mais para religiosos dogmáticos que aqueles religiosos dogmáticos que eles tanto criticam. Esses novos dogmáticos escolheram seus sacerdotes, suas verdades absolutas e inquestionáveis, e não ouse os interromper, não ouse atrapalhar os seus planos de usar os mais heterodoxos meios para atingir seus nobres fins, salvar vidas.